Desde o início dos tempos, a humanidade convive com uma verdade inescapável. A natureza é tão bela quanto implacável. Em diferentes cantos do planeta já enfrentamos terremotos que abalaram civilizações, tsunamis que varreram cidades inteiras, vulcões que cobriram o céu de cinzas e furacões com ventos fortes o suficiente para derrubar prédios como se fossem de papel. Mesmo em um mundo altamente tecnológico, onde satélites orbitam a Terra e sensores captam as mínimas alterações sísmicas, ainda somos vulneráveis diante da força bruta da natureza. Neste vídeo vamos explorar os maiores desastres naturais da história, momentos em que o planeta mostrou seu poder de forma inquestionável, deixando um rastro de destruição e lições que ecoam até hoje. Começamos com um dos eventos mais devastadores do século XXI, o tsunami do Oceano Índico em 2004. O que começou como um terremoto submarino de magnitude 9.1 ao largo da costa de Sumatra, na Indonésia, rapidamente se transformou em um dos piores desastres naturais já registrados. Ondas gigantes, com mais de 30 metros de altura em algumas regiões, atingiram em cheio as costas de 14 países, incluindo Tailândia, Índia e Sri Lanka. A tragédia deixou mais de 230 mil mortos, milhões de desabrigados e imagens que chocaram o mundo. Esse episódio evidenciou a necessidade urgente de sistemas de alerta precoce e de uma cooperação internacional mais eficaz em situações de emergência. A natureza mostrou que em poucos minutos pode mudar o curso da história. Em abril de 1815, um evento de proporções apocalípticas ocorreu na ilha de Sumbawa, na Indonésia, a erupção do Monte Tambora. Considerada a maior erupção vulcânica registrada pela humanidade, ela liberou uma quantidade absurda de cinzas e gases na atmosfera, com uma força equivalente a dezenas de milhares de bombas atômicas como a de Hiroshima. O estrondo foi ouvido a mais de 2.000 quilômetros de distância, e a coluna de fumaça atingiu cerca de 40 quilômetros de altitude, mergulhando regiões inteiras em escuridão. Mais de 70 mil pessoas morreram diretamente por causa da erupção, seja devido a queimaduras, inalação de cinzas ou fome causada pela destruição das plantações. No entanto, o impacto foi global. As partículas lançadas na atmosfera reduziram a incidência de luz solar em todo o planeta, provocando o chamado Ano Sem Verão em 1816. Na Europa e América do Norte, colheitas falharam, o gado morreu de frio e a fome se espalhou. Até mesmo a cultura foi influenciada. Durante um retiro cercado pelo clima sombrio causado pela erupção, Mary Shelley escreveu o icônico romance Frankenstein. A tragédia do Tambora nos lembra que uma única explosão vulcânica pode mudar o clima global e mergulhar o mundo em uma crise de proporções históricas. No coração da China, no ano de 1556, ocorreu o terremoto mais letal da história registrada. Conhecido como o terremoto de Shanxi, estima-se que tenha matado cerca de 830 mil pessoas. Apesar de não existir uma medição moderna precisa, acredita-se que sua magnitude foi em torno de 8 na escala Richter. O que realmente aumentou a tragédia foi o tipo de moradia da população local. Muitos viviam em yaodongs, cavernas escavadas em encostas de montanhas. Essas estruturas colapsaram instantaneamente durante o tremor, soterrando milhares de famílias. O impacto não foi apenas humano, mas também geográfico e social. Regiões inteiras foram transformadas, com rachaduras no solo, deslizamentos de terra e alterações permanentes no relevo. Além disso, o terremoto abalou o Império Ming, causando deslocamentos populacionais em massa e contribuindo para crises econômicas e políticas. Esse desastre mostra como a combinação de vulnerabilidade social e intensidade sísmica pode resultar em perdas catastróficas. Mesmo séculos depois, o terremoto de Shanxi continua sendo uma lembrança dolorosa da fragilidade humana frente às forças da Terra. Em agosto de 2005, os Estados Unidos enfrentaram um dos maiores desastres naturais de sua história moderna, o furacão Katrina. Com ventos de até 280 km por hora, o Katrina atingiu a costa do Golfo do México com força devastadora. Mas o que realmente transformou essa tempestade em uma tragédia de proporções épicas foi o rompimento dos diques que protegiam a cidade de Nova Orleans. Em poucas horas, cerca de 80% da cidade ficou submersa. Mais de 1.800 pessoas perderam a vida, centenas de milhares ficaram desabrigadas e os prejuízos ultrapassaram 125 bilhões de dólares.
No entanto, o desastre não foi apenas natural, ele escancarou problemas sociais profundos. A resposta lenta e desorganizada das autoridades gerou revolta. A população mais pobre, majoritariamente negra, foi a mais afetada e ficou desassistida por dias. O furacão Katrina se tornou um símbolo da desigualdade, da negligência do poder público e da vulnerabilidade das cidades frente às mudanças climáticas. Até hoje, partes de Nova Orleans não se recuperaram completamente, e o desastre permanece como um alerta sombrio sobre o que pode acontecer quando falhamos em nos preparar. No dia 12 de janeiro de 2010, o pequeno Haiti foi abalado por um terremoto de magnitude 7.0. Apesar de relativamente moderado em termos geológicos, o impacto foi catastrófico devido à extrema vulnerabilidade social e estrutural do país. O epicentro foi a apenas 25 quilômetros da capital, Porto Príncipe, onde a infraestrutura precária não resistiu aos tremores. Edifícios desabaram como castelos de cartas, soterrando milhares de pessoas. O palácio presidencial ruiu, hospitais colapsaram e a sede da ONU foi destruída. Estima-se que mais de 300 mil pessoas morreram e mais de 1.500.000 ficaram desabrigadas. O país mergulhou no caos, os serviços de saúde entraram em colapso, houve surtos de doenças como cólera e a ajuda humanitária demorou a chegar. A tragédia revelou ao mundo a dura realidade haitiana, um país já fragilizado por anos de instabilidade política, pobreza extrema e abandono internacional. Mais de uma década depois, o Haiti ainda luta para se reerguer, mostrando que a recuperação de um desastre não é apenas reconstruir edifícios, mas também restaurar a dignidade de um povo. Ao relembrar esses desastres, percebemos que a natureza pode ser imprevisível, mas a vulnerabilidade humana, muitas vezes, é uma escolha. Seja por falta de investimento em infraestrutura, negligência política ou desigualdade social, os maiores desastres naturais da história revelam muito mais do que fenômenos físicos. Eles escancaram falhas sistêmicas da nossa sociedade. Hoje temos tecnologia para prever muitos desses eventos com antecedência. Satélites, radares, sensores e inteligência artificial ajudam a detectar riscos e salvar vidas, mas isso só é eficaz quando acompanhado de ações concretas, planos de evacuação, construções resistentes, educação da população e principalmente vontade política. A pergunta que fica é: estamos realmente preparados para o próximo grande desastre? E mais importante ainda, estamos preparados para garantir que ele não se transforme novamente em uma tragédia anunciada? Os desastres naturais continuarão a acontecer, isso é inevitável. Mas a forma como escolhemos enfrentá-los determinará se as futuras gerações verão esses eventos como tragédias incontroláveis ou como lições superadas pela inteligência e solidariedade humanas.